O período pré-homérico origina o desenvolvimento da civilização grega, que foi construída pela miscigenação de diversos povos da antiguidade que invadiram a região. Cretenses, aqueus, jônios, eólios e dórios correspondem à fase inicial do povoamento da Grécia. Assim, com a influência cultural desses povos, surge a cultura grega, num período de quase 100 anos, marcando essencialmente as invasões de diversos povos indo-europeus. Inicialmente, esses povos foram conquistando áreas próximas ao sul da Península Balcânica, entre os mares Jônico, Mediterrâneo e Egeu. E nesse período ocorreu a primeira diáspora grega, ou seja, a dispersão da população grega em diversas partes. Os aqueus foram os primeiros a chegar e dominar parte dos povos que habitavam tais regiões, fundando a cidade de Micenas, um importante centro político, econômico e cultural da época. Assim, conquistaram a ilha de Creta, invadindo a cidade de Knossos e derrotaram a cidade de Troia. Por esse motivo, a civilização que se desenvolve durante esse período é denominada de civilização creto-micênica, com a união da cultura cretense, minoica e dos aqueus. Com a chegada de outros povos, a civilização desenvolvida pelos aqueus se miscigenou com a dos jônios e eólios, mantendo uma relação pacífica. Mais tarde, os dórios, povos de tradição belicosa e militar, que detinham as técnicas do metal, invadiram e destruíram diversas cidades da região da Hélade, na parte continental da Grécia. Esse fato gerou o que ficou conhecido como a primeira diáspora grega, com a migração de diversos povos, pondo fim ao período pré-homérico e dando início ao período homérico. Isso favoreceu a formação de várias colônias gregas em diversas regiões. O período homérico recebeu esse nome devido ao fato de que, ao longo da história, tudo o que se sabia sobre a história da Grécia dos séculos 12 ao 8 a.C. era por meio das obras Ilíada e Odisseia, atribuídas a Homero. A obra Ilíada aborda a Guerra de Troia, ao passo que a obra Odisseia trata da volta de Ulisses, Odisseu, para sua terra natal, no contexto posterior à Guerra de Troia. Os gregos, que já se reuniam em torno de gênios desde o período pré-homérico, passaram a ampliá-los. Os gênios eram unidades socioeconômicas que se pautavam em laços de parentesco. A economia era autossuficiente e o líder era o pater, ou seja, o patriarca. As famílias ou gênios começaram a reconstruir seu passado, na tentativa de traçar suas linhagens a heróis da Guerra de Troia e ainda mais além, principalmente a Hércules. Enquanto a maior parte daquelas histórias eram apenas lendas, algumas foram separadas por poetas da escola de Hesíodo. Alguns destes contadores de histórias, como eram chamados, incluíam Hecateu de Mileto e Acusilau de Argos, mas a maioria destes poemas foram perdidos. O crescimento demográfico dos gênios gerou também a segunda diáspora grega, que foi o momento em que os gregos se dispersaram e formaram colônias em todo o mar Mediterrâneo. Um exemplo foi a constituição de Magna Grécia, ao sul da Península Itálica. A arqueologia mostra que houve um colapso da civilização que habitava o mundo mediterrâneo oriental durante esse período. Os grandes palácios e cidades dos micênicos foram destruídos ou abandonados. A civilização hitita entrou em colapso. Cidades inteiras foram destruídas, desde Troia até Gaza. A língua grega passou a ser escrita. A arte cerâmica do período homérico grega consistia em desenhos geométricos simplistas, a decoração figurativa da produção micênica anterior sendo inexistente. Os gregos do período homérico viviam em habitações menores e mais esparsas, o que sugere a fome, escassez de alimentos e uma queda populacional. Acredita-se que os poemas épicos de Homero contêm um certo montante de tradição preservada oralmente durante o período homérico. A validade histórica dos escritos de Homero tem sido disputada vigorosamente. Ao fim desse período de estagnação, uma das principais características do período homérico, a civilização grega foi engolida por uma renascença que espalhou-se pelo mundo grego, chegando até o Mar Negro e a Espanha.